Pessoal, nos últimos dias a gente tem visto uma tensão crescente envolvendo o conflito Rússia e Ucrânia, principalmente a partir do momento, que entre o dia 23 e o dia 24 de fevereiro, a Rússia decidiu de fato invadir o território ucraniano, como já se imaginava, já se pensava, mas ainda havia uma certa incerteza com relação a esse conflito. Muita gente, inclusive, com receio de uma terceira guerra mundial, de uma guerra de proporções globais. Eu até falei nisso recentemente em um podcast, um vídeo, para quem está no podcast, para quem está no YouTube. E, galera, hoje eu trago para vocês uma análise a partir dessa questão. Por que nenhum país enviou ainda militares para ajudar a Ucrânia contra a Rússia? E para mostrar para vocês como essa questão de terceira guerra mundial ainda é algo que pode ser descartado, muito remota ainda a possibilidade disso acontecer. Olá galera, eu sou o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta, que semanalmente traz notícias aí da geopolítica internacional, entre outros assuntos que interessam a geografia, seja em podcasts, seja no YouTube, e aí eu faço aquele convite. Se você gosta de podcast, a gente está lá no Spotify e nas principais plataformas de podcast com Geografia em Pauta. Se você gosta de vídeos, também estamos no YouTube, e aí eu faço aquele convite. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe a gente aí, dê seu comentário e vamos juntos tentar compreender um pouquinho dessa geopolítica complexa que nós temos no nosso planeta. Pessoal, o apoio direto de países do Ocidente à Ucrânia por meio de envio de tropas ao país na guerra contra a Rússia é considerado muito improvável. A Ucrânia deve se manter sozinha na linha de frente basicamente por dois motivos. O país não é um dos 30 membros lá da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é um pano de fundo importantíssimo para entender esse conflito, se você tem dúvidas de por que isso está acontecendo, e também de um eventual envio de tropas contra uma potência nuclear como a Rússia, que poderia levar a um confronto de proporções incalculáveis. Então esses dois motivos são importantíssimos. O fato dela não estar na OTAN e o fato de a Rússia ser uma potência nuclear dificulta com que os países de fato assumam esse compromisso de enviar tropas para a Ucrânia nesse momento de guerra com a Rússia. O artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, lá que rege a OTAN, prevê que um ataque armado contra um dos membros é considerado um ataque a todos, o que abre esse caminho para uma defesa coletiva. Esse não é, contudo, a condição da Ucrânia nesse momento. O país é considerado um parceiro da OTAN, o que sinaliza que poderia ingressar numa aliança no futuro, mas não garante um apoio coletivo nesse momento, justamente por não fazer parte de fato. A principal razão pela qual a Ucrânia sofre com a falta de apoio militar se deve ao fato de o país ainda não integrar diretamente como membro permanente ali da OTAN. Normalmente os sistemas de aliança funcionam a partir de uma lógica de que um ataque contra um país do grupo significa um ataque contra todos os demais Estados membros, o que não é o caso da Ucrânia. Um possível ingresso da Ucrânia na OTAN é, inclusive, um dos principais planos de fundo que levou Vladimir Putin a invadir o território ucraniano. O presidente da Rússia vem tentando sem sucesso o compromisso de que o país vizinho não ingressará na organização. Pressionado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele já sinalizou ontem sobre a possibilidade de desistência, de voltar atrás e de fato não tentar mais ingressar na OTAN, a Ucrânia não tentar mais ingressar na OTAN, se claro, conseguir com que a Rússia retorne e saia do território ucraniano. Também na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, Zelensky chegou a afirmar que o país se defende sozinho contra a Rússia e disse ainda que o país mais poderoso do mundo olhou de longe, o que seria, claro, uma referência aos Estados Unidos. Mais tarde, porém, o presidente ucraniano disse por meio de redes sociais que chegou a um novo acordo com os Estados Unidos sobre mais sanções à Rússia e uma coalizão anti-guerra. E aí a gente pensa na questão do apoio bélico. Os Estados Unidos e outros países do Ocidente têm apostado em sanções econômicas como uma forma de pressionar a Rússia. Eu até falei isso quando a gente fez o vídeo, o podcast falando sobre a Terceira Guerra Mundial, como isso é algo, um factoide ainda muito distante de acontecer por esse conflito. Houve apenas iniciativas isoladas de apoio bélico. Na última quarta-feira, dia 23, o primeiro-ministro do Reino Unido, por exemplo, Boris Johnson, ele anunciou o envio de armas para a Ucrânia. Ontem foi a vez do presidente da França, Emmanuel Macron, também afirmar que forneceria equipamentos de defesa ao país do leste europeu. Também nessa sexta, o ministro da Defesa da Polônia, ele anunciou pelas redes sociais o envio de um comboio com munição. O apoio militar, porém, não deve muito além disso.
A verdade é que a maioria das nações elas não vão se comprometer da maneira com que a Ucrânia precisa de fato para poder conter o avanço da Rússia. E, sem dúvida nenhuma, esses aspectos que eu falei aqui para vocês, esses dois aspectos importantíssimos, que é o fato de não estar na OTAN e da Rússia ser uma potência nuclear, sem dúvida nenhuma, dificultam nessas relações internacionais que a Ucrânia tenha mais ajuda, mais apoio. Entrar numa guerra contra a Rússia, as grandes potências entrarem, seria uma coisa, assumir um risco enorme, não só de perdas de vidas, perdas materiais, questões delicadas que os governos do Ocidente não estão muito dispostos a assumir. Os custos financeiros, econômicos, políticos, eles seriam extremamente altos, sem uma garantia, inclusive, de apoio da própria opinião pública de cada país a longo prazo. É uma guerra que não acabaria em 5 dias, uma semana. É uma guerra que duraria muito tempo e que ainda teria a possibilidade do pano de fundo da utilização das armas de destruição em massa, de armas nucleares, o que poderia gerar destruição sem precedentes, com proporções nunca imaginadas. Existe uma máxima nas relações internacionais de que a arma nuclear é um artefato para não ser usado. É o que chamou de Guerra Fria da destruição mútua assegurada. Então qualquer confronto direto, qualquer briga direta, desaguaria no pior dos cenários numa destruição completa de ambos, no limite da própria humanidade. Então é difícil imaginar que uma grande potência nuclear também, que é uma grande potência bélica, vai entrar nessa guerra de fato de cabeça para poder salvar ou tentar salvar o território ucraniano. A verdade é que o que eles buscam nesse momento, as grandes potências, são acordos para que a Rússia ela volte atrás, principalmente, como já falei para vocês, o estrangulamento econômico, dificultando os laços econômicos da Rússia com outros territórios do mundo. Pessoal, a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta falando mais desse conflito, falando mais da geopolítica internacional e falando, claro, de outros aspectos que envolvem a geografia para o nosso dia a dia. Eu agradeço aqui a sua audiência, a sua paciência e fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Fui!